Olá, Tamara. Boa noite. Oi, boa noite. Cadê o pessoal? Só nós duas aqui? Não é? Só, só nós duas. Enquanto isso, vou me preparando, porque hoje eu que apresento, inclusive. É, eu tô vendo Tô seu nome tentando. aqui. é, Quero ver como é que eu vou fazer, porque eu tô tentando pelo computador entrar no. Porque eu tô no celular. Aí tô tentando entrar no Zoom pelo computador para poder compartilhar. Quer mandar para mim, Não, para eu compartilhar algum arquivo para você? eu quero. Como é que eu posso mandar? Deixa eu ver. No WhatsApp? No chat. Pelo WhatsApp? Sim. Tá, peraí. Tá aí no grupo. Eu acabei de mandar mensagem. Você fala comigo no WhatsApp aí e manda. Deixa eu mandar aqui. Vou mandar primeiro um oi para você, porque aí fica certo. Mandou? Não, vou mandar agora, peraí. Mandar um oi. Oi. Pronto. Vou te mandar aqui o arquivo. Eu acho que eu vou ter que ficar pelo computador mesmo. Com o quê? Já mandei. Eu acho que eu vou ter que ficar pelo telefone, pelo celular, para poder apresentar. Vou abrir aqui. Vamos ver lá. O pessoal. E a gente já começa. Deixa eu ver. Olá, Carla. Olá, onde é que foi parar o povo dessa turma? Não é? Sumiram, foram cestar por aí. Devem estar festando ou esqueceram. Vamos É, esperar uns 3 minutinhos e a gente começa, né? tudo bem.
Iniciar a gravação. Pronto, então né, pessoal? Eu acho que quem for vai chegando, vai entrando, né? Porque a gente tem que ter o comprometimento do horário. Vocês já estão aqui. Bem, eu sou Larissa, faço parte da equipe Viver. Estou aqui hoje para mediar, né? Esse quinto encontro de vocês do grupo de estudo em TCC. Hoje teremos duas alunas, uma de formação em pós, que é a Tamara Rodrigues, né, Tamara? E a outra seria Luana Dutra, que é da pós-graduação, que e vocês vão estar estudando o capítulo 5 do livro de Judith Beck, não é isso? Teoria e Prática. O tema, a sessão de avaliação, certo? Isso? Pronto. Então, lembrando que esse espaço é para vocês, fiquem à vontade, né? Já está aqui, Carla fechou a câmera, mas estava com a câmera aberta, então fiquem à vontade para falar, para deixar a câmera aberta, à medida que os colegas forem chegando, para estar interagindo, mediando, conversando sobre o tema proposto. Ótimo estudo e vamos que vamos. Eu vou tentar compartilhar aqui. Eu vou compartilhar aqui para você. Quer? Então tá. Pronto. Vou Sim. compartilhar. Eu falo Porque que passa, aí você vai passando para mim, por favor. Pronto, passo. Eu queria estar no Desculpem ter, computador, mas meu computador não desculpem está ter indo. desligado a câmera rapidinho, que meu sobrinho me ligou. Aí fiquei Tranquilo. preocupada. Tá dando para ver já? Só não está Tá sim. ampliado, mas dá para ver. É só a Tamara que vai apresentar hoje? É isso que eu iria começar a contar, assim. Na verdade, era eu e a Luana Dutra, que até tinha entrado recentemente, né, na nossa turma. A gente começou a fazer o trabalho, a gente finalizou o trabalho, só que ontem, inclusive, ela me mandou uma mensagem dizendo que, infelizmente, ela tinha saído da turma. Então, ela saiu da turma, até questionei se ela iria apresentar e tudo mais. Ela falou assim, sim, vou apresentar. Mas aí depois ela falou assim, não, já saí. Aí eu, ok. Tudo bem, não tem problema, a gente já tinha feito juntos mesmo, né? A gente já... Eu não sei quais foram os motivos pelo qual ela saiu, ela não me falou, eu também não quis questionar, né? Isso ficou da vontade dela. Mas eu falei que eu iria deixar muito claro que ela chegou sim a elaborar os slides junto comigo, ela ia ficar com a parte final, mas, a segunda parte, digamos assim, mas eu estou aqui por nós duas, no caso, e só eu mesmo que vou apresentar. Então, podemos começar? Sim. Dale. Então, nós estamos no capítulo 5 do livro da Judith Becker, e esse capítulo ele fala sobre sobre a sessão de avaliação. Pode... Então, vamos lá. O que seria uma parte introdutória antes de adentrar realmente no capítulo e sobre todas as explicações da sessão de avaliação. A TCC efetiva, ela requer que o terapeuta avalie os clientes em profundidade para que nós, como terapeuta, a gente possa formular o caso de maneira acurada, conceitualizar o cliente específico e planejar o tratamento. E a atenção aos problemas presentes do cliente, os seus pontos, né, seu funcionamento atual, os sintomas e histórias, seus valores, pontos fortes e habilidade, ajuda o terapeuta a desenvolver uma conceitualização inicial e a formular um plano geral de terapia. Então, a TCC, ela quer que nós, terapeuta, formule o caso, conceitualize de uma forma mais com o cliente de forma específica e planeje o tratamento. Pode passar. Então, a sessão de avaliação, ela é realizada antes da primeira sessão de tratamento. É aquilo que a gente aprendeu na faculdade, que seria a anamnese.
Então, a sessão de avaliação, ela não é a primeira sessão que a gente começa o tratamento efetivo do paciente, né? Paciente-cliente. Ela é uma sessão antes, é uma sessão onde a gente vai descobrir as queixas, descobrir como é que o paciente está, como é que está o seu funcionamento, como é que ele gostaria de estar se aquele problema atual não tivesse presente na sua vida. Então, a avaliação do cliente também não se limita somente a esta sessão, pois a cada sessão se coleta dados para modificar, confirmar ou acrescentar ao diagnóstico de conceitualização. Então, ponto de atenção mesmo que a Judite fala no livro, é que se mesmo que outro profissional já tenha realizado essa avaliação, nós temos que coletar informações adicionais referente ao uso da TCC. Porque por mais que o paciente já tenha vindo de outra abordagem, já tenha vindo de outro profissional, nós estamos com ele ali naquele momento. Então, a Judith Beck fala, por mais que ele já tenha vindo de outro profissional já tenha feito anamnese, né, que seria o outro nome, entre aspas, né, dessa sessão, é importante que nós façamos, porque ali é aquele momento daquele paciente, vai ser a nossa visão, vai ser a forma que nós iremos trabalhar. Então, esse é um ponto muito importante. Pode passar para o próximo slide. Então, no capítulo 5, é trabalhado quais são os objetivos e a estrutura da sessão de avaliação, como que nós, terapeutas, podemos conduzir a sessão, o que fazer na parte 1, que é o início da sessão, o que fazer na parte 2, que é a condução da avaliação, o que fazer na parte 3, que são relatos das impressões diagnósticas, definições dos objetivos amplos e relatos do seu plano de tratamento geral, o que fazer na parte 4, que é a definição do plano de ação, o que fazer na parte 5, estabelecendo as perspectivas, né, para o tratamento, o que fazer na parte 6, que é o resumo da sessão e obtenção de feedback, e o que a gente pode fazer entre a avaliação de sessão, avaliação, né, e a primeira sessão real do tratamento. Quando eu olhei essa estrutura, vou ser bem sincera e honesta com vocês. Quando eu olhei, eu falei assim, socorro, como é que a gente vai fazer tudo isso numa sessão só? Meu... Eu não sei como foi a sensação que vocês tiveram, porque isso seria, assim, a anamnese, e eu fiquei assim, gente, eu como terapeuta que estou iniciando já com a TCC, a sensação que eu tive foi assim, não vou dar conta, é muita coisa. Mas aí a própria Judite, ela fala que não é restrito só a essa sessão de avaliação. Conforme a gente vai trabalhando, conforme as sessões vão passando, a gente vai começar a coletar dados que vai nos ajudar a formular dignamente, né, formular de um jeito mais concreto a nossa conceitualização cognitiva. A gente vai modificar algumas coisas que a gente percebeu que não era realmente aquilo. Então, quando ela traz todas essas estruturas de parte 1 a 6, dá aquela sensação de, caramba, eu acho que eu não vou conseguir fazer toda uma sessão. Tanto que ela fala que essa sessão de avaliação pode durar de 1 a 2 horas. Só que aí a gente pode desmembrar. A gente pode fazer uma hora sendo a primeira e depois, nas outras sessões, indo adquirindo esses dados. Pode passar para o próximo slide. Então, quais são os objetivos da sessão de avaliação? Isso aqui eu peguei justamente do livro para ser bem fidedigno às palavras da Judith Beck. Ela diz assim, que é coletar informações positivas e negativas para fazer um diagnóstico acurado e dar uma conceitualização cognitiva inicial e um plano de tratamento. Determinar se você será um terapeuta apropriado e se poderá fornecer a dose adequada de terapia, que é o nível de assistência, a frequência das sessões e duração de tratamento. Descobrir se serviços ou tratamentos adjuvantes, como medicação, podem ser indicados e dar início a uma aliança terapêutica com o cliente, além de familiarizar o cliente com a TCC e estabelecer um plano de ação. Então, essa sessão nada mais é que você acolher esse paciente que está chegando em você, porque vai dar-se um início, ver se você é o terapeuta que realmente pode seguir com esse plano de tratamento, porque pode ser que, por exemplo,
um paciente venha e ele tenha um transtorno X, que você não atenda, que você não tenha especialidade, que você não tenha segurança, que você não tenha conhecimento. Então, neste momento que você vai fazer essa avaliação, você pode falar assim, olha, infelizmente, eu não atendo esse caso, mas eu posso te caminhar para X, Y, Z. Então, é nessa sessão de avaliação que o terapeuta vai ter esse feeling se ele vai ter todas as estratégias e todas as técnicas para poder acompanhar esse paciente. Pode passar. Então, a estrutura da sessão de avaliação. Nessa sessão, nós, como terapeutas, nós iremos cumprimentar o cliente, né? Cumprimentar, falar assim, oi, tudo, né? A Carla, inclusive, ela recomendou um professor no YouTube muito legal, que ele explica cada capítulo de uma forma muito didática, muito dinâmica, e ele vai trazendo alguns pontos sobre as visões, a visão dele, já como experiente, né? E ele fala sobre essa estrutura da sessão, sobre a parte de cumprimentar o cliente. E ele falou algo que eu fiquei pensando assim, eu achei bem interessante. Porque nós temos o ímpeto de falar assim, olá, tudo bem com você? Normalmente, quando a pessoa vai para a sessão, ela não está bem. Então, ela pode falar assim, não, eu tô bem, mas por aquele... Sabe quando a gente fala, vamos sair, a gente fala, vamos, e nunca vai? Então, aquela forma mais... De uma forma não tão racional, e ser uma forma mais ímpeta de falar, tô bem, só que a gente sabe que ele não está bem, senão ele estaria ali pedindo o nosso auxílio, pedindo a nossa orientação. Então, esse professor fala algo muito interessante, que é não caia numa forma automática de falar, oi, fulano, tudo bem com você? Tem uma forma diferente. Ele fala assim, oi, agradeço por você estar aqui, vamos iniciar a sessão. Então, é uma forma diferente de começar a ter esse vínculo terapêutico, esse rapport. E eu achei engraçado ele falar isso, porque é algo que eu nunca tinha parado para analisar. Porque toda vez quando um paciente chegava a mim, eu já falava, oi, tudo bem? E às vezes falava, não, não estou bem. Teve até uma paciente minha que chegou e falou assim para mim, estou levando. E foi nesse levando que eu peguei. Então me conte o que aconteceu com você, o que te trouxe aqui. Dá para a gente também, nesse nosso ímpeto de falar oi, tudo bem? E a depender da resposta do paciente, já começar a conduzir essa sessão de avaliação. Isso eu estou dizendo, tá, gente? Nessa sessão, que seria a anamnese. Não a sessão já dos tratamentos, ou quando a gente já está numa terceira, quarta, quinta, enfim, já tem um vínculo terapêutico, não tem problema nenhum de perguntar se o paciente está bem, até porque a gente avalia como foi a semana, como está o humor, e esse questionamento se está bem já pode ser um gancho. Só abrindo um parênteses aqui do que o professor havia dito, né, nessa aula que ela deu desse capítulo, que eu achei interessante e achei bem bacana o posicionamento dele. Então, a gente vai cumprimentar o cliente, decidir colaborativamente se um familiar ou amigo deve participar dessa sessão, definir a pauta e transmitir expectativas apropriadas para a sessão, conduzir a uma avaliação psicossocial, definir objetivos amplos, relatar seu diagnóstico provisório e seu plano de tratamento amplo, e familiarizar o cliente com a TCC, estabelecer colaborativamente o plano de ação, definir expectativas para o tratamento e resumir a sessão e obter o feedback. Então, a sessão de avaliação ela é composta por esses itens que são essa estrutura da sessão. E a Judite fala algo muito interessante, que nessa sessão, na primeira sessão de tratamento, devemos atender às exigências técnicas e legais, como assinatura de contrato, explicar sobre a ética, sobre o sigilo, sobre notificações obrigatórias, riscos e benefícios do tratamento. Então, é nessa sessão que a gente vai falar ali sobre o sigilo, vai falar ali como a gente trabalha, vai falar ali também sobre assinatura de contratos, e isso é algo que a Judith Beck ela deixa no livro, nesse capítulo. Pode passar. Então, vamos para a parte 1, que é dando início à sessão de avaliação. É algo muito importante a gente também pensar que quando a Judith fala sessão de avaliação, não é que ela
avaliação psicológica. Aquela avaliação psicológica, a gente vai diagnosticar, fazer um relatório. Não. Quando ela fala sessão de avaliação que precede a primeira sessão de tratamento, eu vou continuar frisando. É aquela sessão que a gente aprendeu na faculdade, que a gente tem mais o costume de ouvir dizer que é a anamnese. Então, o que a Judith Beck ela fala? Que antes do cliente entrar em consultório, deve-se revisar os registros e dados obtidos anteriormente. E também discutir se algum acompanhante irá ou não participar da sessão. E ela recomenda que seja ao final dessa sessão. Eu quero frisar um pouquinho sobre esse ponto de antes do cliente entrar no consultório, deve-se revisar os registros e dados obtidos anteriormente. Algo que a Judith fala, que até lá na frente também vou falar um pouquinho mais, é que quanto mais informações a gente já obtiver dessa pessoa que está chegando a nós pela primeira vez, essa sessão ela vai ser um pouco mais fácil de ser conduzida, ela vai ser um pouco mais ágil, igual aquela sensação que eu disse, eu não vou dar conta de fazer tudo isso em uma sessão só. Então, ela até fala, quanto mais informações a gente obtiver antes, vai ser mais fácil, porque a gente já vai ter uma noção de quem é a pessoa, já vai ter uma noção se ela já teve acompanhamento, se ela faz uso de algum medicamento. E algo que até eu vou falar tanto do livro como desse professor que eu vi a aula, que ele é muito legal, inclusive. Obrigada, Carla. Ele fala que algo que a gente poderia fazer muito é um Google Forms, um formulário. E eu lendo esse capítulo, eu estou iniciando minha trajetória como psicóloga clínica agora, né? E eu falei assim, interessante, eu vou começar a me adaptar, vou ver se isso funciona, né? Vou ver se funciona. E eu formulei como se fosse um questionário para encaminhar esse paciente que demonstra o interesse de ter o atendimento comigo. E lá eu coloco o nome, né? Pergunto o nome, idade e tudo mais, se já faz o uso de algum medicamento, se já fez psicoterapia antes, se tem um psiquiatra, qual é o nome do psiquiatra, e se possível for um número do telefone. Porque a Judith Beck, ela fala que entre essa sessão e a primeira sessão, nós temos que entrar em contato com os profissionais de saúde desse paciente. Então, se esse paciente faz o uso, faz o acompanhamento de medicamento psicológico, psiquiátrico, é interessante que a gente entre em contato com esse psiquiatra. Então, uma alternativa é a gente fazer esse formulário rapidinho para a gente já ter essas informações em sessão, só explorar, só pontuar ali rapidinho, mas aí seria algo mais a sessão seria algo mais enxuta. Isso foi um ponto que esse professor ele trouxe, que eu achei interessante, e eu falei assim, vou testar. Não tem problema nenhum a gente testar, se não der certo, fazemos na avaliação. Então, tem que ser algo também que nós temos que ter o feeling, né? Temos que ter essa sensibilidade de ver como a nossa prática vai ser mais satisfatória para a gente e também para o nosso paciente. Pode passar o slide. Continuando nessa parte 1, que é dando início, né, à sessão de avaliação, eu trouxe algo que a gente fala do EIB, né? Que ela diz bem assim, EIB, conforme expliquei no telefone, essa é a nossa sessão de avaliação. Não é uma sessão de terapia, portanto, hoje não iremos trabalhar nos problemas. Ponto até aqui, né? Então, vamos começar a fazer, enfim. Então, nessa sessão, é muito crucial que a gente já deixe claro que não será ali dado o processo em si, mas a gente explica, olha, essa não é a nossa primeira sessão, essa é só uma sessão de avaliação, onde eu vou conhecer você, onde eu vou conhecer as suas queixas, saber o que te trouxe aqui, e a partir desse momento, aí sim, nós iremos formular, ter o plano de ação, e vamos definir como será o nosso processo, né, de terapia. Então, a Judith, ela deixa isso claro para o Abe, né, dizendo que ela já tinha explicado pelo telefone, conforme a relata aqui, e na sessão ela frisou mais uma vez. E ela continua dizendo, antes de começarmos, gostaria de lhe dizer o que esperar. Isso é o que chamamos de definição de pauta, e é algo que fazemos a cada sessão. Hoje preciso descobrir por que você está aqui, e eu vou lhe perguntar sobre os sintomas que você tem apresentado, como tem funcionado ultimamente e sobre a sua história. Aí ela pergunta, tudo bem?
Então, ela já deixa ali, já externaliza para o Abe, no caso, aquilo que ele vai encontrar durante essa sessão, que é saber, né, o que trouxe ele ali, perguntar alguns sintomas que ele vem apresentando, como ele tem funcionado ultimamente. Então, ela já de início, ela já deixa explícito que ali não é a primeira sessão, de fato, do tratamento, mas ali uma sessão em que os dois irão se conhecer. Pode mudar o slide. E aí, depois de toda essa explanação, começa realmente a realizar a avaliação, que é a parte mais extensa, é a parte em que demora, digamos assim, demora mais essa sessão, que é realizando de fato, que é necessário obter as informações sobre diversas áreas da vida do paciente e também as experiências atuais e do passado que esse cliente já teve. Então, com isso, nós, como terapeutas, desenvolvemos o plano de tratamento sólido durante as sessões, planejamos o tratamento dentro das sessões, desenvolvemos uma boa relação terapêutica e realizamos tratamento efetivo. É importante obter uma descrição do dia típico do cliente para auxiliar a compreender como ele vive diariamente e o que lhe causa incômodo, ou também o que lhe causa prazer em seu dia a dia, e facilitar na definição dos objetivos. A Judite, no livro, fala bem assim para o Abe: gostaria que você me contasse como é o seu dia a dia, o que você faz desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Porque ali ele vai contar como é o dia dele. Ah, eu acordo, faço isso, né? Enfim. Então, ela vai ter uma noção como é a rotina dele. E ela também questiona como é o fim de semana, para poder avaliar se a rotina é igualzinho a si mesmo, ou se tem algo que modifica, algo que lhe traz mais prazer, que ele fala que sai com os netos, né? No livro, o Abe sai com os netos, ou se traz algum incômodo. Pode passar. E ali, a Judite nos coloca um ponto para a gente poder se atentar à desesperança e ao ceticismo desse paciente que está na nossa frente. Então, está em alerta aos indicadores de que o cliente está indeciso quanto a se comprometer com o tratamento. Pode-se utilizar os pensamentos automáticos do cliente para sutilmente mostrar o modelo cognitivo. Então, é comum, assim, é comum que algumas pessoas que chegam a nós, o sofrimento seja tão alto que a desesperança também é alta. Ela não tem esperança, ela não tem perspectiva de futuro, não tem perspectiva de vida, não sabe se a terapia realmente é para ela, não sabe se aquilo ali vai funcionar, acaba sendo cética quanto ao processo. E a Judite acaba nos alertando para que a gente possa estar em alerta a esses indicadores e usar até os próprios pensamentos automáticos do paciente para poder explicar a TCC, explicar que que todo o processo que vai ser feito é um processo pautado em ferramentas, em ciência, algo que funciona e que dá certo. Por exemplo, vamos imaginar assim, eu não sei se a terapia é para mim. E ali começar a questionar, por que você acha que a terapia não é para você? Por que você acha que não vai dar certo para você? E usar os próprios pensamentos automáticos ali para poder sutilmente mostrar o modelo cognitivo. Uma frase que eu vi esse professor, né, que eu já comentei anteriormente, dizendo que eu achei assim, muito interessante, é que ele diz bem assim: quando o problema tem solução, é desenvolvido um plano de ação. Quando o problema não tem solução, eu exercito a aceitação. Então, quando o problema ele tem uma solução, é feito ali um plano de ação. Se, por exemplo, é procrastinação, vamos desenvolver ali para você poder parar de procrastinar, métodos e objetivos para que o paciente possa alcançar o seu objetivo ali com o tratamento. Agora, se esse problema não tem solução, aí é realizado todo um processo de aceitação. E até um exemplo que ele dá é o luto. Ali a pessoa está em luto, por mais que a pessoa esteja ali, nossa, eu realmente queria que o meu ente querido estivesse aqui, nós infelizmente não temos o poder de trazer a pessoa à vida novamente. Então, tecnicamente, esse problema não tem solução,
mas nós conseguimos auxiliá-lo a aceitar, minimizar essa dor, a fazê-lo compreender que o luto realmente ele pode ser vivido, todas aquelas fases que o luto tem, da negação até chegar à aceitação. Então, esse é um exemplo, e ele trouxe essa fala, né, que quando o problema tem solução, é desenvolvido o plano de ação, e quando não tem, a gente auxilia esse paciente a aceitar e a viver a vida de uma forma mais branda. Pode passar o slide. Buscando informações adicionais e envolvendo uma pessoa de confiança. A Judite, ela nos traz que, ao finalzinho da sessão, a gente pode questionar ao paciente: há mais alguma coisa que seja importante que eu saiba? Há alguma coisa que você está relutante em me contar? Não tem que me contar o que é, só preciso saber se há algo a mais a ser dito. Talvez em um momento mais futuro, né? Um momento lá para frente. Porque aí a gente consegue coletar as informações adicionais e se há algo que o paciente ele ainda não havia dito durante a sessão. E a Judite também nos orienta que, se o cliente está acompanhado, é importante validar se ele gostaria de convidar essa pessoa para a sessão e combinar o que será mencionado com essa pessoa. Normalmente isso acontece muito quando é adolescente e criança, né? Que a gente tem que estar lá também com os pais, principalmente nessa sessão de avaliação, onde tem que ter os termos, onde tem que ter a assinatura, onde tem que ter a visão dos pais. E é neste momento em que se questiona, na verdade, não é que se questiona, né? Tem que ter os pais ali, mas ter ali, junto com o paciente, que é criança, adolescente no momento, o que vai ser abordado, para não ter aquela quebra de confiança, porque, querendo ou não, este é o primeiro contato que a gente vai estar tendo com o paciente. Se já no primeiro contato já quebra essa confiança, o elo terapêutico, o vínculo terapêutico pode ser um pouquinho mais difícil de ser restaurado. Então, é sempre importante ter aquela interação ali com o paciente para poder discutir o que vai ser mencionado com a outra pessoa. Pode passar. Já a parte 3 é relatando suas impressões diagnósticas, definindo objetivos mais amplos e relatando seu plano de tratamento geral. Já na parte de impressões diagnósticas, quando não se está seguro sobre o diagnóstico do cliente, explique que precisará de tempo para revisar suas anotações, os formulários preenchidos e os relatórios anteriores. A Judite fala assim: ei, você certamente está deprimido. Na semana que vem, conversamos como eu sei disso, ok? Ela deu uma impressão diagnóstica que ele está, né, com depressão. Ela não falou assim: você está com depressão. Não foi isso. Ela falou assim: olha, certamente você está deprimido. Semana que vem podemos conversar um pouco mais sobre isso. Porque ela já deu uma impressão do que pode ser tratado, do que vai ser tratado e como ele está. E ela tem um tempo de revisar suas anotações, revisar todos aqueles dados obtidos anteriormente, e ali deixa o Weibe ciente de uma hipótese de diagnóstico, né? Hipótese diagnóstica. Pode passar o slide. E ali, após essa hipótese diagnóstica, define-se os objetivos, que costumam estimular a esperança, bem como descrever um plano de tratamento que faça sentido para o cliente. E assim, quando se relatar sobre o plano de tratamento, pedir o feedback. Pode passar também. Então, fazendo uma síntese, na sessão de avaliação, né, até aqui, a Judite reforça com o Weibe que é uma sessão de avaliação e não uma sessão de tratamento, em que os objetivos, né, já serão trabalhados, as queixas, né, já serão trabalhadas, será uma sessão que será discutido o motivo pela procura de terapia, os sintomas apresentados, como ele está ultimamente e sobre a sua história de vida. Também nessa sessão a gente verifica no que está indo bem na vida do cliente, né, o cliente-paciente, fala a sua opinião sobre o diagnóstico, como a Judite fez, assim, certamente você está deprimido, vamos conversar isso depois. Enfim, ela deu uma opinião sobre o diagnóstico. Também a gente trabalha como a TCC pode auxiliá-lo e define os objetivos da terapia e o plano de ação.
Então, em síntese, a sessão de avaliação até aqui são esses três passos. Pode passar. E aí, depois da gente já ter acolhido o cliente na nossa frente, ter questionado o que fez ele chegar até ali, ter obtido algumas informações, ter dado a nossa hipótese, né, nossa impressão do diagnóstico, é hora de definir o plano de ação. Então, criar um plano de ação, então, nós temos que criar um plano de ação fácil com o cliente durante a avaliação, faz com que ele se acostume com a ideia de que é importante continuar trabalhando na sessão ao longo da semana. Então, vamos dar um exemplo. Quando o cliente chega ali, a gente está nesse momento e a gente verifica que, por exemplo, ele é uma pessoa que tem ideação suicida, ou eu vou dar um exemplo, tá? Só para a gente saber mais ou menos o que a justiça está querendo dizer nesse ponto. Sobre ideação suicida, ou, enfim, que ele é uma pessoa que procrastina, ou que não consegue se organizar. Neste momento, a gente vai fazer um plano de ação. Na ideação suicida, a gente faria ali o contrato de vida, iria pedir para que, se tivesse, num momento muito delicado, entrar em contato com a pessoa de confiança, ou até mesmo com o terapeuta, algo até que a Judite vai usar isso com o Wave lá na frente, que eu vou explicar, eu deixei uma partezinha em que ela fala, e com a pessoa que procrastina, que não tem gestão, a gente fala assim, olha, então durante essa semana, formula para mim o que você gostaria de obter como um ponto que você gostaria de fazer, porque assim essa pessoa vai começar a acostumar que no decorrer do tratamento há pontos importantes para ser trabalhados. Há aquelas ações que a gente diz que é tarefa de casa, né, entre aspas, que a gente vai trabalhar no decorrer da sessão. Isso faz com que ela se acostume, ela se engaje e ela compreenda que com um plano de ação e tendo comprometimento, os seus resultados eles podem ser obtidos de uma forma mais satisfatória. E é muito importante que, quando a gente define um plano de ação, é muito importante que a gente tenha uma cópia conosco, tenha uma cópia, né, na sessão, para a gente não passar e esquecer. Aí depois fala, o que que foi que eu passei mesmo? Que eu passei? A gente nem sabe. Então, é interessante que a gente realmente tenha uma cópia e para que também, quando o paciente voltar na sessão, né, seguinte, a gente explorar ali e dar continuidade à sessão e se o paciente fez ou não aquilo que foi planejado. Pode passar. Então, vamos lá para o modelo de plano de ação de Abe. Então, Judite fala assim, ó, na verdade, ele, né? Quando eu começar a me sentir mais deprimido, devo me lembrar de que o plano de terapia faz sentido. Com a ajuda de minha terapeuta, vou trabalhar em direção aos meus objetivos a cada semana, passo a passo. Vou aprender como avaliar meu pensamento, o que pode ser 100% verdadeiro, 0% verdadeiro ou algum ponto intermediário. A forma como vou melhorar é fazendo pequenas mudanças no meu pensamento e comportamento todos os dias. Então, esse plano de ação aqui, durante a sessão de avaliação e a primeira, nada mais é do que um cartão de enfrentamento, assim, para ele compreender que, olha, quando estiver deprimido, a terapia vai fazer sentido para mim, eu tenho a ajuda da minha terapeuta, meus pensamentos podem ser verdadeiros ou não podem ser verdadeiros. Então, este plano de ação aqui foi para esse primeiro contato até o próximo, que é a primeira sessão, de fato. Então, este foi o modelo, né, de plano de ação para o EI. Pode passar. E na parte 5, que é estabelecendo expectativas para o tratamento. É importante criar expectativas razoáveis de tratamento nos clientes. Dá ao cliente uma ideia geral de quanto tempo ele deve esperar que o tratamento dure e também mas se os sintomas forem graves ou se seu funcionamento estiver em um nível mais baixo, eles, né, os clientes podem precisar se reunir com você, né, o terapeuta, com mais frequência. Especialmente no início e no processo terapêutico, que isso vai fazer com que dure mais tempo. Mais próximo ao final do tratamento,
nós iremos espaçar sessões gradualmente para dar ao cliente a oportunidade de funcionar de forma mais independente. Então, ali, a gente vai estabelecer expectativas de que, naquele momento que a gente fala, olha, as sessões é uma vez por semana, 50 minutos, pode ser que a gente fique 2 meses juntos, 3 meses, dá uma expectativa de como é que vai ser aquele andamento. Se o cliente está com uma frequência, se está com um nível muito baixo de funcionamento, for um sintoma mais grave, é ali que vai ser acordado de, olha, vamos nos encontrar 2 vezes por semana, e assim que você estiver gradualmente, né, se recuperando, vamos para uma semana, depois de 15 dias. É neste momento que se estabelece a expectativa. Porque, assim, essa é a sessão de anamnese, né, a sessão de avaliação, e é neste momento que a gente tem que acolher o cliente de uma forma, né, que tem que ter um vínculo, porque, igual eu falei naquele momento de desesperança e o de ceticismo, fazer com que ele volte, esse também é um desafio. Sempre fazer que o paciente volte na próxima sessão é um desafio, porque ele vai se questionar: isso não dá para mim, isso não está funcionando, não sei se vai demorar muito tempo. Algo que até uma experiência pessoal, que essa semana uma paciente falou para mim, é que foi bem assim: estou tomando medicamento, vou iniciar agora a fazer a terapia, e meu medo é que eu precise ficar tomando medicamento e fazendo terapia para o resto da vida para me sentir bem. Para eu me sentir bem, preciso do remédio e tá em acompanhamento. E foi ali que eu acolhi, foi nesse momento que eu estabeleci uma expectativa para essa pessoa. Eu falei assim: olha, o medicamento é realmente muito importante, o seu psiquiatra vai te acompanhar, a terapia ela vai caminhar com você para que nos seus pensamentos, nos seus comportamentos pode ser trabalhado, para que você venha realizar o desmame desse medicamento. Eu fui dando ali uma expectativa, porque a angústia dela maior é: para eu ficar bem, eu vou ter que tomar remédio para o resto da vida. Então, é nesse ponto que a Judite fala sobre a gente estabelecer expectativas para esse tratamento, trazer expectativas razoáveis, trazer ali, trazer possivelmente quanto que o tratamento dure, mas também sendo muito honesto com o paciente que está na nossa frente, porque a gente sabe que o tratamento, por mais que a TCC tenha aquela estrutura, tenha aquele padrão, tenha aquela noção de quanto tempo o tratamento pode durar, de 8 sessões a 12 sessões, a gente também tem que ser muito honesto, falando assim: olha, isso depende de pessoa para pessoa, conforme, também vai em conformidade ao seu engajamento, ao seu funcionamento, à sua cognição. Então, a gente ser franco. Eu, pelo menos, tenho essa visão. A gente ser franco com o paciente desde o início faz com que ele se vincule mais com a gente. Eu tenho essa premissa, assim, para mim. Não sei como vocês atuam, mas essa parte de estabelecendo expectativa faz muito sentido eu, desde o início, trazer em sessão, principalmente nesse primeiro contato que eu tenho com a pessoa. Pode passar o slide. E, por fim, nós iremos resumir e obter o feedback. No final da avaliação, é importante a gente resumir a sessão para dar ao cliente um quadro claro do que foi feito. Então, a gente vai, desde o início, fazer um resumo, né? Não precisa também trazer todos os pontos, não é nem isso, mas um resumo. Assim: olha, você chegou assim, 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 e dessa forma, você está desse jeito, será trabalhado assim, 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 para que ele tenha uma noção do que vai ser feito, né, no decorrer das próximas sessões. E também tem que relembrar ele que o tratamento começará na semana seguinte. E depois investigue a reação do cliente à sessão. É nesse ponto aqui que aquela parte de desesperança e o ceticismo pode aparecer. Quando a gente vai relembrar que vai começar na semana que vem, como é que vai ser feito, e é nesse momento que pode ser que apareça os indícios de ceticismo e desesperança em relação ao tratamento. Pode passar o slide. E ali, o que a gente faz entre essa sessão de avaliação e a primeira sessão realmente de tratamento? A primeira sessão que vai dar o start ali. Antes da primeira sessão,
quando fala primeira sessão, essa sessão em si já é a sessão em que os objetivos vão ser trabalhados. Então, antes dessa primeira sessão, fazer o registro do relatório de avaliação e do plano de tratamento inicial. E ainda, se não fizermos, né, o contato com os outros profissionais de saúde, obter o consentimento do paciente e fazer, né, e nós iremos fazer o contato com os profissionais anteriores para solicitar relatórios, fazer perguntas e obter informações Gustavo, adicionais. foram Então, lá as provas. que tem um microfone em aberto. Mas, enfim, a Judite fala que é neste meio tempo entre uma sessão e outra que teremos ter contato com os profissionais, e é por isso que eu achei interessante Continuar fazendo, né? um Beleza. insight que o professor ele deu da gente fazer um formulário para a gente obter essas informações e a gente também obter até em sessão, que eu falei assim, eu vou testar para ver como funciona. Então, neste momento, a gente vai fazer a ligação. É claro que vai pedir o consentimento, é claro que vai deixar ciente se o cliente falar assim, não quero, a gente não vai passar por cima, né? Enfim. Mas é muito importante a gente ter esse contato com os profissionais anteriores para poder solicitar relatórios e também ter informações adicionais. E fazer esse contato com profissionais atuais para também discutir os seus achados e coordenar o tratamento. É um ponto também que a Judite diz ser interessante. E, por fim, durante esse tempo aí, entre a sessão de avaliação e a sessão de tratamento, começar a elaborar uma conceitualização cognitiva provisória e um plano de tratamento inicial. A gente sabe que a conceitualização cognitiva ela é realizada conforme as sessões vão passando. Porque, querendo ou não, esse é o nosso primeiro contato. A gente não vai fazer a conceitualização ali já de imediato. Então, é neste momento que a gente vai começar a fazer uma conceitualização ali provisória e um plano de ação, né? Um plano de tratamento, desculpa, um plano de tratamento inicial. Pode passar, né? Que, enfim, já está finalizando. E a Judite, no final desse capítulo, ela traz uma pergunta para refletir e é onde eu abro, né, o momento, né, para a gente começar a refletir. O que é importante realizar durante a sessão de avaliação, além de coletar os dados para fazer um diagnóstico? O que vocês acham que é importante realizar durante essa sessão, além de coletar os dados do diagnóstico? Quem quiser começar a compartilhar as suas opiniões, pode iniciar. Já que ninguém falou, eu vou falar. Vamos lá, cara. Eu acho muito importante o acolhimento, né? É muito importante que a gente consiga acolher o paciente, consiga fazer com que ele se sinta ouvido, que ele se sinta compreendido, né? E que ele se sinta confortável para estabelecer um vínculo com a gente e continuar no processo. Eu também acho isso muito importante, porque, é igual eu havia dito, é um desafio, a depender de como está o funcionamento dessa pessoa, voltar depois. Sabe? Ir nessa primeira sessão, ver como funciona, ver como vai ser e voltar depois. Então, eu acho muito importante manter esse vínculo, igual eu falei para vocês. Para mim, ser honesto, dar essa esperança também é muito importante. Então, algo que eu faço, que eu deixo muito claro, eu uso até uma metáfora assim com meus pacientes. Inclusive, usei até durante essa semana. Chegou uma paciente para mim que eu fui muito honesta com ela. Falei assim, olha, o processo, eu tenho o costume de dizer que o processo de psicoterapia é como como organizar uma casa, como fazer uma grande reforma, como fazer uma faxina. Ali no início tá tudo bagunçado. Ali no início você vai ter que mover alguns móveis, você vai achar coisas que você nem sabia que estava escondido, que você tinha perdido. E às vezes isso pode doer. Mas ali, quando você começa a organizar a casa, colocar as coisas no lugar, começar a limpar, você vai ver que você vai ver aquele ambiente mais limpo, mais claro, mais apresentável, mais gostoso de se estar. Então,
eu usei essa metáfora com ela e ela entendeu, para que ela possa entender que, caramba, para justamente tirar essa desesperança e o ceticismo de que a terapia para ela não funciona, de que a terapia para ela pode ser algo ruim, porque foi algo que ela trouxe durante a sessão. Se não expondo, obviamente, a pessoa, mas só trazendo a fala dela, que ela disse. Uma pessoa que eu conheço começou a fazer terapia e ela parou de fazer porque ela disse que começou a entrar em contato com coisas que ela não queria. E foi aonde eu dei essa metáfora para ela, para que ela possa, já de início, já nesse primeiro momento, saber que realmente pode acontecer. Quem nunca, né, em terapia, já saiu tipo, nossa, eu não sabia que isso estava acontecendo comigo, ou assim, assim, assim. E ali a gente estabelece um vínculo e faz com que a chance dessa pessoa voltar seja maior. E obrigada por compartilhar, Carla. Não, eu me identifiquei muito ali quando tu falou no início da tua apresentação, que quando tu teve o primeiro contato com o Capi, ficou, meu Deus, né? Como é que a gente dá conta de tudo isso? Que foi muito o que eu sentia, assim, quando eu ia começar os meus atendimentos, né? Mas quando a gente começa a ver na prática o funcionamento, a gente vê que dá, que funciona. É só a gente Funciona. estabelecer a famosa agenda, né? Então, Uhum. mas é bem, esse acolhimento inicial é muito importante, essa parte que a gente realmente estabelece o contrato terapêutico com o paciente é muito importante, porque muitos podem vir, talvez, de profissionais que não foram tão éticos, muitos nunca nem fizeram, não sabem nem como é que funciona, para eles é como se eles estivessem vendo no filme, né? Então, eles não sabem o que é o sigilo, eles não sabem como é que funciona. Então, essa psicoeducação sobre o processo também é muito importante e torna eles mais confiantes, né? Eles começam a ter mais certeza de que aquilo ali pode ajudá-los. E isso é muito importante. Eu acho bem importante mesmo. É engraçado você ter falado isso de filmes, que foi uma fala que eu vi ontem de uma paciente minha, porque eu tive essa sessão de avaliação com ela e eu fui explicar sobre a TCC, falei que sobre o processo, como a TCC trabalha, e que na TCC a gente tem uma premissa de ser colaborativo e o paciente, né, conseguir ser seu terapeuta, né? Ter aquele desvínculo ali, né? Se desvincular. Aí ela falou assim, nossa, que engraçado, eu nunca imaginei, porque eu só vejo em filme aquela dependência do terapeuta, tudo é o terapeuta, eu vou trazendo do meu terapeuta. Aí eu brinquei com ela, assim, não, aqui na TCC a gente vai caminhar juntas, mas vai chegar uma hora que você vai se desvincular. Aí ela achou isso interessante, porque na cabeça dela seria assim, eterno. Você ser dependente da minha terapeuta para também. Igual a outra paciente, eu vou precisar tomar remédio o resto da vida para ficar bem. Ele sempre vem com esse medo, né? Eu não quero que vire mais uma bengala, já tem tanta bengala na minha vida. E a Sim, gente tem que ficar educá-los, que a gente não tá ali para virar uma bengala para eles, mas sim ensinar eles a largarem as bengalas, né? sim. Bem legal. Tamara, você falou. Tá dando pra ouvir direito? Porque meu Ah, microfone sim. tá um pouco ruim hoje. Sim. Mas tá, né? Você falou Uhum. sobre a gente como psicólogo dar metáforas e eu lembrei também de uma paciente minha que costuma falar muito em metáforas. Então, eu acho que além do acolhimento, que é fundamental, eu acho que é a parte mais importante mesmo, né, nesse processo. Mas além de tudo isso, a gente precisa muito de uma escuta qualificada também. Porque Uhum. se a gente não está pronto ali para escutar e para, sabe, desvendar e traduzir essa metáfora que muitas vezes eles trazem, a gente deixa passar muita coisa. Você falou do exemplo Sim. da casa, e foi justamente o exemplo que ela me deu. Que ela Uhum. disse que trabalhava muito e não tava tempo para cuidar da casa dela. E tudo que ela queria era arrumar a casa dela. Só que no final das contas, ela não estava falando da casa dela, ela estava falando dela. Delas Então, mesmas, eu sim. acho bem interessante mesmo a gente entender que às vezes eles vão falar dessa forma também. E se a gente não tiver Uhum. uma escuta qualificada, acaba virando só uma conversa, como Sim, qualquer outra, e a gente deixa passar muita coisa. Então, acho que isso é muito importante para esse processo de avaliação também. sim, é verdade. Mais alguém quer falar, pessoal? Bom, para quem não estava aqui, né, quando a gente deu início, foi trabalhado o livro de Judith Beck, né, o capítulo 5, a sessão de terapia, é isso, Tamara? Sessão de avaliação. Sessão de avaliação.
Perfeito. Uhum. Eu queria parabenizar Tamara, que deu o seu tudo, né? Deu seu melhor, que os slides ficaram perfeitos. Gente, para estudo isso aqui vale ouro, viu? Tá bem limpo os slides, tá ótimo. Um bom material para vocês estarem estudando, né? E eu gostaria de saber se fez sentido para vocês, né? Se fez sentido tudo que a colega falou, se realmente é isso, né? Porque eu creio que vocês leram o capítulo. Eu gostei muito quando ela fala, né, sobre a diferença sobre esse processo de avaliação, que é contínuo, que é no decorrer para o diagnóstico, e diferenciar da anamnese, né? Porque é onde você realmente vai fomentar as primeiras informações, fazer aquela coleta de dados mais minuciosa, tá mais atento, eu digo, à queixa inicial, à demanda do paciente, à forma do paciente, como ela falou, falar, se comportar, sempre está comunicando, né? Tanto o profissional, tanto o terapeuta, quanto o paciente, o cliente, ele comunica através das ações. A gente sabe que a comunicação não é só verbal. Então, gostei quando ela falou sobre o vínculo, né? Esse rapport que, na verdade, é necessário, principalmente porque ela trouxe o exemplo, né, de um paciente com índice suicida. Imagine que, diante de uma situação, diante de um pré-diagnóstico, um diagnóstico já pré-existente, por exemplo, é, o quanto é importante para esse paciente sentir-se seguro no lugar de terapia, sentir seguro com o profissional que está atendendo, esse vínculo, eu acho que é necessário. O paciente ele tem que sentir, porque às vezes a gente comunica algo em nossas palavras, mas às vezes a ação, a forma de responder, muitas vezes, né, apressadamente, como ela falou, comunica muito mais do que um contrato, do que as regras que estabeleceu na primeira sessão. Gostei quando ela falou do feedback, né, que é um processo, não é estático, é dinâmico. O paciente vai fomentando, falando suas demandas, ela vai fazendo anamnese, vocês vão fazendo anamnese e, ao mesmo tempo, dando feedback. É um contrato, é um formulário, é uma atividade semanal. É para o paciente entender que é uma dinâmica contínua, né? Que não é sair do consultório, terminou. Sair do site terapêutico, terminou. O paciente é desenvolvido a partir da postura do terapeuta, uma postura de vínculo, como a gente falou, mas também de comprometimento com o tratamento, né? O terapeuta ele não é mais neutro nesse sentido, né? O paciente ele sempre vai estar observando como o terapeuta está conduzindo e isso o paciente percebe bem a seriedade e o processo de desenvolvimento que está. Ainda que o paciente fale, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, estou gostando, como ela falou, né? Ainda que fale, talvez não seja isso realmente o que ele queira dizer. Gostei quando ela fala da intervenção, né? Então, dentro desse contexto, que ela vai fazendo essa intervenção gradativamente, que é o conjunto da anamnese, do vínculo, do feedback, da coleta de dados, e vai fazendo esse processo de intervenção conforme o paciente vai também dando esse feedback ao terapeuta, né? Sobre os contratos também que ela falou. Então, gente, eu amei, gostei muito do trabalho que foi preparado. Fico muito feliz de ter participado hoje. Muito obrigada. Um ponto que a Tamara falou ali, né, que até a Judith traz no capítulo, que é importante que a gente, depois da sessão de avaliação até o início começar realmente as sessões, né, de tratamento, a gente entra em contato com os médicos, né, se o paciente está em algum tipo de acompanhamento, e como isso é difícil. Agora é um desabafo, né, porque não é todo psiquiatra que dá abertura, a maioria nem responde a gente.
Mas como isso é complicado, né? Ai, É só um um desabafo. desafio ainda essa questão multidisciplinar, né? Porque tudo envolve, acaba envolvendo, não tem jeito. O seu paciente está, por exemplo, com fortes dores de cabeça. Nem sempre é por conta apenas, né, do processo de estresse, do que ele está vivenciando. Mas, por exemplo, teve uma paciente, acho que foi uma aula, a professora estava dando um exemplo que ela estava fazendo acompanhamento com o dentista e a dor que ela estava sentindo foi proveniente disso. Mas como iria investigar se você não tem acesso ao profissional que também está acompanhando essa paciente? Independente se seja um psiquiatra, se seja, né, um cardiologista, independente. Eu acho que é muito interessante e a gente ainda tem esse retrocesso, esse atraso realmente, principalmente dentro da psicologia, que parece que é vista como separado, corpo separado da mente, né? E não na sua totalidade. É um grande desafio, realmente, para todos Desafio nós. mesmo. E era isso. Parabéns, Tamara, pela Muito apresentação. obrigada. Quando você me contou ali, né, eu fiquei lembrando daquele meme, abandonada por você, que apresentou sozinha. Gente, É, todo mundo colocou o nome aqui no chat, né? Pra... Acredito sim. que sim. Pronto, pronto. Deixa eu ver aqui, só um instante. E foi bom ver seu rosto, Tamara. Normalmente você está com a câmera Pois é, desligada, eu só sempre estou com a escuto a sua câmera voz. desligada. Pois é, eu Então foi um apareci. prazer conhecê-la. Prazer. Nossa, Carla, fazer uma adenda aqui rapidinho. Eu Vitória, lembrava, você foi. Hum? Bárbara Vitória, Bárbara Vitória, Acho que não tá. não. Carla, já vi, né? Gabriela Teodoro, Tá aqui. Gelsenúcia Santana, Não vi a Gel hoje. Marilene, Tá aqui. Couto, tá aí. Tâmara Ferreira, hum. Eu. Bianca Sampaio, o Jorge, Eu. Jorge Arthur. Bianca tá? Ah, sim. Bianca tá aqui. Mariana de Medeiros, tá aí. Mariana? Não vi também. Hum? Pronto, gente. E tem um Júlio aqui na chamada que não foi chamado aí. É verdade. Júlio? Cadê? Deixa eu passar aqui. Gente, não, eu não tô chamado, eu sou prof. Ah, é por isso! Olá! Na supervisão, é o próximo horário. Ah, A entendi. gente aqui. Ah, tá. Então tá bom, gente. Vou encerrar aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, eu só estava agradecendo a Carla pela indicação, né? Porque eu falo que as sensações assim iniciais da Carla eu tive muito assim, de iniciar, começar e ela indicar esse professor para tirar assim do livro, que a gente lê ele no livro, a gente fica confuso. E alguém para estar explanando foi muito legal para eu até montar esse slide, então muito obrigada de novo, Carla. De nada, ele é ótimo, né? É, muito legal. Ele é bem dinâmico, é engraçado, e tu acaba que nem percebe a aula passando. Sim. Obrigada. E obrigada a todos que estiveram aqui. Tchau, pessoal. Tchau! Até a próxima. Tchau.